Reabro os trabalhos agora na 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tietê, dando boa noite novamente e convidando o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Carlos Alexandre de Oliveira. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Ildeu Santos Souza. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito ao vereador Carlinhos Labareda que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Junto aos rios de Babilônia. Junto aos rios de Babilônia, estávamos sentados e chorando, lembrando-nos de Sião. Ali, sobre os salgueiros, suspendemos as nossas harpas. Era lá que eles nos pediam, os nossos carcereiros, cânticos, os nossos verdugos, alegria. Cantai para nós cantos de Sião. Como cantar os cânticos do Senhor numa terra alheia? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, seja ressequida a minha destra, pegue-se a minha língua ao paladar, se me dão lembrar de ti. Se não colocar Jerusalém acima de todas as minhas alegrias, lembrai-vos, Senhor, contra os filhos de Edom, no dia de Jerusalém, quando gritavam, arrasai-a até os seus fundamentos. Filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir à medida com que nos pagastes. Feliz aquele que agarrar e esmagar os teus filhinhos contra uma rocha. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa. Está em votação o requerimento verbal do vereador Kiko Aronchi, o qual requer a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está dando pau aqui. Agora entrou, vamos ver. Meu entrou. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos projetos que serão discutidos e votados na presente ordem do dia. Projeto de Lei 63/2019 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada 11 de dezembro de 2019. Autoria Poder Executivo. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento do SAMAI, no valor de R$ 48.511,80, que se destinará a pagamento de contas de energia elétrica. Está em discussão o PL número 63 de 2019. Está em votação o PL 63 de 2019 está aprovado. Projeto de Lei 64/2019 dispõe sobre denominação Galeria das Legislaturas, vereador Isnar Benedito Bonadia. Data da entrada 12/12/2019. Autoria João Carlos Uliana, Dalfabre, Júnior Regonha, Júlio César Coan, Carlinhos Labareda, Dr. João Martellini, Beto Rodrigues, Ronaldinho e Kiko Aronchi. Está em discussão o PL número 64 de 2019. Está em votação.
O PL número 64 de 2019 está aprovado. Projeto de Lei 24/2019. Dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Complementar número 05/2019, que dispõe sobre o plano de empregos, carreiras e salários do Magistério Público Municipal de Tietê e do quadro de apoio educacional da Secretaria Municipal da Educação e da outras providências. Data da entrada, 11 de dezembro de 2019. Autoria, Poder Executivo. Este projeto e o subsequente pretendem alterar as leis complementares números 5 e 7 de 2019, com a finalidade específica da redução da carga horária dos ocupantes de cargo em empregos de agente de desenvolvimento educacional de 8 para 6 horas. Está em discussão em primeiro turno. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronaldinho. Senhor presidente, nobres colegas e também, né, os servidores que estão aqui presentes, peço a palavra nesse momento, só para poder, né, dar o meu voto favorável a esse projeto, que é muito importante aí para os que nos visitam hoje aqui. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continua em votação, em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns, colocar em sessão extraordinária. O assunto acho que é pertinente. Eu quero ler algumas considerações aqui, senhor presidente, que diz o seguinte: considerando os levantamentos atuais de ordem financeira, essas considerações que eu vou ler estão expostas no memorando, que são os estudos que foram levantados e as conclusões, melhor, dos estudos levantados pela comissão, instituída pelo senhor prefeito, que fez análise do pedido das ADEs, e eu quero lê-las, para justificar meu voto. Considerando que os levantamentos atuais de ordem financeira apontam a média de despesas com agente de desenvolvimento educacional eventuais, classificadas em processo seletivo muito semelhante ao executado no período da jornada de trabalho reduzida para 6 horas diárias, da migração do antigo regime estatutário, considerando o crescente número de atestados médicos de licenças apresentados nos meses posteriores ao retorno à jornada de trabalho de 8 horas diárias, da atual legislação que rege os profissionais de agente de desenvolvimento educacional, considerando que o Sistema Municipal de Ensino tem como meta, objetivo principal, como atividade, fim de sua atuação, o sadio atendimento aos bebês, às crianças, aos adolescentes e jovens, com a obrigação de zelar pelo bem-estar de todos os educandos e garantir condições de desenvolvimento socioeducacional dos menores de 4 meses a 14 anos de idade, considerando a necessidade de atentarmos para a rotina de trabalho dos profissionais ADE, que militam desde a creche até os anos finais do ensino fundamental e educação especial, atendendo inclusive adultos e idosos no CIREPEM, considerando a importante função da ADE como cuidador e estimulador do processo educacional das crianças na educação infantil e dos educandos do ensino fundamental, com necessidade de cuidados individuais por conta de classificação média atribuída ao Código Internacional de Doenças, considerando que os profissionais ADE desenvolvem com exclusividade o valoroso trabalho com as crianças da educação infantil, creche, dos 4 meses de idade até os 2 anos de idade, sem a atuação do profissional professor, considerando a obrigação da administração pública em aferir os cenários que afetam risco, principalmente na primordial atenção aos menores cidadãos considerados indefesos, que exigem atenção prioritária, sempre considerando o grande clamor da classe dos profissionais ADE, as constantes indagações do Poder Legislativo Municipal e a rotina de trabalho que necessita de dedicação integral, paciência e afetiva constante com as crianças da educação infantil no geral, com adolescentes, jovens, idosos especiais, em retornar a contar com o benefício da redução da jornada de 6 horas diárias por militar rotineiramente com grupos de crianças em sala de aula e nos berçários das creches, com o único profissional responsável, considerando o princípio que rege as principais leis que sustentam a educação nacional e os objetivos e fim do Sistema Municipal de Ensino, que é resguardar a segurança de rotina dos educandos nas unidades escolares com esmero
promover socialmente, pedagogicamente, todos os educandos matriculados, visando seu complemento de desenvolvimento, considerando a exaustão demonstrada pela categoria AD, após a ampliação da jornada de trabalho, que pode ser prejudicando o cuidar e desenvolver de nós, crianças e educandos, a fim de assegurarmos uma melhor qualidade de trabalho e a eficaz ação dos ADEs, no desenvolvimento das ações com a comunidade escolar, recomendamos a redução da jornada de trabalho. Bom, eu quis ler, senhor presidente, porque aqui ele aborda, foi feito um estudo, uma comissão, subscrita pelo secretário de Finanças, pela Procuradora-Geral, secretário de Finanças, Procuradora-Geral doutora Flávia, secretário de Administração Paulo Fusa, Suleiman e Walter Consorte. Esse estudo foi remetido, senhor presidente, para o Conselho Municipal de Educação, que é formado por representantes da diversos segmentos. Eu queria ler, mas são diversos segmentos, e que aprovou por unanimidade a decisão de reduzir. O Conselho ele é composto por um representante do Poder Executivo Municipal, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos professores do ensino básico, um representante dos diretores de escola, 2 representantes dos pais de aluno, um representante dos pais de aluno de escolas particulares, um representante dos servidores de apoio escolar da rede de ensino público municipal, um representante dos servidores técnicos administrativos, um representante das escolas particulares, 2 representantes de estudantes da educação municipal, um representante de entidades da sociedade civil, um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um representante do Conselho Tutelar, um representante de professores e diretores de ensino básico e um representante do Poder Legislativo. Logo, foi passado por um estudo, tanto da Prefeitura e depois pelo crivo de diversos representantes. Sendo que foi constatado, segundo os estudos levantados, que não houve uma mudança nos aspectos econômicos. Foi constatado que os profissionais dependem, existe um desgaste e uma recomendação pela atividade que exercem na redução da jornada. Existem as várias solicitações, tanto dos profissionais, como posso dizer, eu fiz algumas solicitações nesse sentido. Portanto, senhor presidente, o meu voto é favorável à redução da jornada, por todas essas razões, de pessoas que a gente está aqui no papel, debruçaram, e por outras pessoas da rede municipal de educação, que também depois puderam avaliar. Então, esse é meu voto, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Como eu já manifestei ali, meu voto também é favorável. Eu conheço várias ADEs que têm passado por tratamento psicológico, né? Pelo fato de ter aí aumentado de 6 para 8 horas, né? Então, como o nobre vereador citou, com relação ao aumento de atestados também, né? Se tem atestado, aquela que não deu atestado, de repente está lá, vai ter que se virar nos 30, vai ter que, vamos dizer, se matar para vencer, né? Cuidar de todas as crianças. Então, devido a tudo isso, meu voto também é favorável à diminuição da carga horária. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o vereador João Carlos Pires Juliana. Bom, primeiramente eu quero expor meu voto aqui. Peço aí o respeito a todos. Eu não vou nem comentar, eu vou ler aqui umas considerações que eu fiz. Espero que todos entendam. Eu tenho certeza que o projeto de lei vai ser aprovado, né? Sei das pretensões das pessoas e respeito. Eu acho que cada um tem que brigar por seus direitos, mas eu, como vereador, além da situação do funcionário e representante do povo, eu não posso deixar de fazer algumas considerações, eu gostaria que vocês ouvissem, né? Primeiramente, eu queria explicar que eu vou me abster de votar, né? Mas, como eu disse, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado, tem a maioria para ser aprovado, mas eu, para não
não sair dos meus princípios, seria muito fácil eu simplesmente vir aqui e votar a favor e tudo bem. Mas eu tenho que expor meus motivos. Espero que entendam, né? Se não entender, também paciência, né? Mas a gente sabe, como eu disse, cada um sabe onde aperta o calo e cada um briga pelo que é seu. Mas eu vou ler umas considerações aqui e vou depois ter um comentário rápido. Com relação ao projeto, acho que é 24 e 25, se eu não me engano, venho expor que eu vou me abster da votação em relação de alguns pontos que merecem ser levados no presente momento. Em que pese que seja louvável o trabalho das ADS, que elas desenvolvem junto às nossas crianças e adolescentes, entendo que inúmeras outras funções cumprem carga horária de 8 horas. Também sofrem com exaustão causada pelo desenvolvimento das atividades. Nesse ponto, podemos incluir motoristas de ambulância, que também possuem jornadas desgastantes, além de terem em sua responsabilidade inúmeras vidas. A justificativa de exaustão não deve proceder, portanto, até porque quase todos os envolvidos prestaram concurso público ou se habilitaram ao processo seletivo. Estavam cientes de que a jornada de trabalho seria de 8 horas diárias. O projeto veio acompanhado de justificativa elaborada por uma comissão, o qual faz menção a estudos junto ao Departamento de RH e Financeiro, porém não trouxe tais dados ao conhecimento desta Casa de Leis, para que pudesse ratificar que as mudanças não trará impacto no cuidado das crianças, bem como nas contas do município. Essa não é a primeira vez que a Prefeitura manda projeto e não manda os estudos para a gente, né? Tendo em vista que a lei trará, em tese, um aumento nas despesas, já que haverá necessidade da contratação de mais ADEs, é necessário que haja vindo o estudo do impacto financeiro que tal mudança acarretará no orçamento, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve tratativa por parte da comissão se tal modificação poderá acarretar reclamações trabalhistas, haja visto que hoje a maioria dos servidores são CLTistas, em solicitar a equiparação da jornada de trabalho e, por meio da decisão judicial, haver a diminuição da carga de horária de outras funções, tendo em vista o princípio da isonomia que rege a administração pública. É primordial o planejamento do serviço público com o efetivo estudo da demanda por serviços de capacidade de atendimento do município, o que exige que, antes da concessão de eventual redução de jornada, análise do quadro de cargos do município, para que a respectiva função e sua capacidade de atendimento. O último item, na cidade de Tietê, os quadros de servidores têm o regime remuneratório estabelecido por lei, sendo que certo vencimento não é definido conforme a atribuição exercida pelo servidor, mas sim de acordo com o nível de salário em que está inserido o cargo e a classe em que pertence na carreira. Ora, é certo que o princípio da isonomia confere aos servidores que cumprem as funções de um mesmo cargo com atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, a igualdade de vencimentos. No caso, a diminuição da carga horária remunerar o servidor em maior valor hora, fato pelo qual outros servidores que estariam em cargos assemelhados poderiam requerer a isonomia da mesma. Então, aqui estão meus esclarecimentos, né? Eu queria fazer umas considerações rápidas de alguns números que eu levantei, né? Eu acho que o servidor ele não tem nada a ver com isso, mas quem tem é administração. Alguns números recentes. Hoje, eu tirei um relatório do site do Portal da Transparência. Pra você ter uma ideia, no ano passado, Tietê, nessa mesma época do ano, ele já tinha arrecadado 100% do valor previsto no orçamento do ano. Esse ano nós arrecadamos só 91,42, na mesma data, dá um dia de diferença, quando tirei o relatório ano passado. Ou seja, nós tivemos uma uma redução de receita de 9%. Provavelmente nós não atingimos nem os 100% que está previsto, de 140 milhões. O ano passado nós atingimos 105% do valor estimado. Um outro dado que é interessante a gente levar em consideração, e eu falo isso porque onde não há mistura, não há almoço, e a gente tem que começar a pensar nisso. Eu peguei aqui também, analisando o Portal da Transparência de Cidade de Serquilho,
Serquilho tem 1.456 funcionários. Tietê tem 1.624 funcionários, ou seja, nós temos 200 funcionários a mais que a cidade de Serquilho. O orçamento de Serquilho para esse ano foi 153 milhões de reais, de Tietê 140, ou seja, nós temos um orçamento 10 milhões menor, com 200 funcionários a mais, né, e com uma perspectiva de redução de quase 10% nos recebimentos da Receita, enquanto Serquilho, na data de hoje, assim como o Tietê, ele já atingiu 99,13% da receita prevista. Então, nós estamos abaixo aí, quase 8% abaixo do valor de Serquilho. Serquilho tem 48 mil habitantes, nós temos 41 mil e temos 7 mil pessoas a menos e temos 200 funcionários a mais na vida pública. Por que eu falo isso? Porque nós temos que começar a olhar a questão dos benefícios, não que eles não sejam merecidos, se nós vamos ter capacidade no futuro de honrá-los. Nós não podemos esquecer que todo esse imbróglio que houve aí a respeito do Estatuto, ele vai gerar, em questão processual para o município pagar, valores da ordem de quase 18 milhões de reais. Você tem, mas a questão da sexta parte que foi aprovada, ela vai gerar, daqui a alguns anos, um valor, um montante de 5 milhões por ano a mais para a Folha. Então, não é que a gente não queira, e eu estou vendo aqui a parte financeira do município, porque todo mundo que tem casa, dono de casa, sabe que se chegar uma hora o dinheiro não pagar as contas, nós vamos ficar devendo, né? Infelizmente, e a gente torce para que o futuro seja diferente, os funcionários possam realmente ser valorizados com base em dados mais significativos e mais concretos. Eu acho que hoje as concessões que têm sido feitas, elas são perigosas para o município, de chegar a um ponto, o município não ter dinheiro para honrar seus compromissos. Como eu disse, nós estamos hoje trabalhando com um orçamento 9% menor do ano passado, a ponto de ser, se é verdade ou não é, da prefeitura dizer que necessitava desse 1 milhão que a Câmara mandou para ajudar a fechar a conta do 13º salário de vocês. Então, é uma questão extremamente preocupante, né? Essa questão ela vai ser aprovada, mas eu queria expor meus motivos, né? E que a gente passe, no futuro, olhar mais a questão financeira do município, antes de conceder algum benefício, se nós vamos ter condição de pagar. Porque não adianta só a gente conceder e chegar no futuro a gente não ter condição de pagar. Então, minha razão, essa eu queria explicar para vocês. Como eu disse, seria mais cômodo para mim aqui, simplesmente votar, para ficar de bem com todo mundo, né? Para não ter reclamação. Seria ótimo. Ou me abster, ou, sei lá, na última hora votar, mas eu acho que as pessoas têm que tomar a ciência de como andam as coisas, para que a gente possa também saber para onde trilhar e para onde caminhar. Só agradeço todos pela compreensão, pela educação de todos, porque na outra votação a gente teve problema de ordens, então fico agradecido por todos terem me ouvido e já deixo, então, aqui declarado minha abstenção. Tá? Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Kiko Aronc. Senhor presidente, eu gostaria de deixar meu voto favorável, porém eu gostaria de registrar aqui que eu estou, nesse momento, acompanhando informações vindas da prefeitura. É isso aí. A prefeitura hoje mostra que é saudável, que é sustentável, que tem condição de pagar. A prefeitura também nos mostrou no passado que a migração para o estatuto era a melhor coisa do mundo. Quem já era funcionário na época, doutor João estava aqui também, Júlio, quem já era funcionário público nessa época, embarcou num sonho que a prefeitura nos mostrou, que era a melhor coisa do mundo. A gente acreditou. Hoje a gente está vendo que é tudo diferente do que foi mostrado.
E foi sustentado pelo alto comando da prefeitura, com o departamento jurídico, os secretários, quem estava por cima mostrava que o negócio era sério, o negócio era saudável, o negócio era sustentável. Eu, mais uma vez, vou acreditar do que vem da prefeitura para a Câmara. Mas eu gostaria de registrar aqui. Se isso aqui não se sustentar daqui 5, 10 anos, eu gostaria que o prefeito seja lembrado. Porque o prefeito não teve coragem de anunciar tudo isso, de fazer com que não haja um efeito dominó isso aqui. Demais categorias podem pleitear tal medida. Então, eu gostaria de deixar aqui ciente que estou acompanhando informações da prefeitura. Se não for sustentável em 2, 5, 10, 15 anos, não foi culpa dessa Câmara Municipal e sim do Poder Executivo. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, farei. Ouvi atentamente a todos, respeito, evidentemente, o posicionamento de cada um. Escutei atentamente, né, todos os considerandos que justificaram, né, a alteração da lei por parte da comissão criada para estudar um assunto, né? Na verdade, tinha que ser resolvido lá atrás, não tinha que se resolver agora, enfim, né? É evidente que o estatuto do servidor foi uma grande furada, né? Foi uma grande furada porque começou de forma errada, até com a contratação da empresa que fez, né, a elaboração dos estudos, que apresentou as minutas. Tanto isso é verdade que essa contratação, né, gerou uma ação civil pública que condenou o prefeito Manuel Davi, em primeira instância, a devolver o valor despendido na contratação aos cofres públicos. E o processo encontra-se em grau de recurso no Tribunal de Justiça. Quanto à atual administração, não precisa dizer muita coisa, né? A gente está assistindo tudo, né? Vocês, ADs, estão acompanhando o assunto desde janeiro, né? Já no final do ano passado, já houve, né, a procura, enfim. Eu assumi esta casa no dia 1º de janeiro e, evidentemente, já havia o assunto em pauta e comecei a tratar com muitas de vocês em reuniões fracionadas. Tivemos a audiência pública no final de janeiro, e aquela data, estão aqui os vereadores Júlio e o vereador Ronaldinho, não está o vereador Pedro, né? Membros da mesa diretora, que eles podem atestar. Aquela data foi escolhida pelo prefeito no salão nobre da prefeitura, no salão que vocês tiveram há poucos dias atrás, né? Foi lá que a mesa da Câmara, já no dia 4 ou dia 5 de janeiro, foi se apresentar ao prefeito, né? Foi se colocar à disposição do prefeito para trabalhar de forma harmoniosa. Só que é evidente, para haver harmonia, cada um precisa fazer a sua parte, né? Não adianta só você exigir direitos se você não cumpre obrigações e deveres. Então, esta casa atendeu em tudo que foi pedido ao senhor prefeito, né? E o que nós vimos em relação a essas leis complementares foi um tremendo desencontro geral, uma insegurança por parte das pessoas que tratavam do assunto, uma omissão vergonhosa do prefeito. E
Vejam quanta instabilidade isso gerou numa cidade. Nós, vereadores, vamos até onde nós podemos, né? Nós não podemos fazer esta lei, nós podemos votar essa lei. E, especificamente, no caso de vocês, eu acompanhei desde o início, e não tinha dúvida nenhuma que era um erro. Era um erro porque o período de atendimento das creches é de 10h30. Sendo assim, você tendo 2 turnos de 6 horas, nós atingimos 12 horas. Ou seja, nós temos 1h30 de troca de turnos. Dá para fazer a troca de turnos com tranquilidade, sem que haja prejuízo a ninguém, às crianças, né, a vocês, enfim, ao funcionamento de uma forma geral. A carga de 8 horas, ela só influenciou, só ocasionou desgaste e foi totalmente desnecessário. Por quê? Porque há quantos anos vocês vinham exercendo a carga de 6 horas? Cada um com seus compromissos, né, familiares, do lar, sociais, enfim, deveres, né? E a mudança brusca, evidentemente, que provocou, né, instabilidade, não só a questão da insatisfação pessoal, provocou uma mudança negativa no dia a dia da vida de cada um de vocês. E muito, né, o que eu sempre disse, e talvez algumas pessoas ainda não tenham feito a soma direito, isso ficou mais caro para o município. Por quê? Porque muitas de vocês começaram a ter problemas, né, de ordem de saúde mais variados, né, principalmente do ponto de vista emocional hoje, né, as doenças da emoção são as que mais causam malefícios à sociedade que nós vivemos. E eu imagino, né, imagino como é que vocês se sentiram esse período todo. E assistindo a isso tudo, eu pude confirmar o raciocínio que eu tinha desde o começo. Aumentaram-se em demasia os atestados médicos, porque ninguém consegue, né, conduzir de forma harmoniosa uma vida que teve um aumento de praticamente 25% na carga horária. E isso começou a ocasionar o quê? Os atestados e a necessidade do município de repor essas faltas, em virtude de atestados médicos. E aconteceu o que era óbvio, aumentou o custo do município, né? A matemática era relativamente simples, né? Mas precisamos passar por isso tudo, né? Passamos aí 6 meses para tentar convencer de que era prudente, era cabível a manutenção de 6 horas, e depois, praticamente 6 meses, para fazer com que eles enxergassem que cometeram um erro. Eu confesso que no dia que a gente teve lá, nesse último encontro, ao qual eu não fui convidado, né, fui convidada por algumas de vocês, não fui convidado pelo prefeito, né, mas eu tinha obrigação, tinha até compromisso no dia, desmarquei e fui, porque eu tinha obrigação de estar presente no desfecho disso tudo. E eu confesso que eu saí de lá feliz. Saí feliz porque houve
o reconhecimento do equívoco. Muito embora isso possa ter causado problemas durante um período a todos vocês, houve esse reconhecimento, né? E todo esse esforço, todo esse engajamento que vocês mostraram de forma aguerrida, surtiu o efeito buscado. Então, evidentemente que com essa merecida conquista de vocês, se eu precisar votar, eu acredito que não seja necessário, que o presidente só vota em caso de empate, em caso de necessidade de quórum, né? Evidentemente que vocês vão ter o meu voto com louvor. Eu encerro a minha fala cumprimentando vocês pela conquista merecida, justa, e pedindo a vocês que o ano 2020 seja de um empenho maior, para que a gente consiga, né, numa grande corrente, superar esse momento difícil que Tietê vive, né? Nós somos o povo, nós somos o cidadão que no dia a dia luta pela cidade melhor, cada um à sua forma. Então eu encerro conclamando a vocês que a gente possa ter essa mesma união, né, em tudo que se destinar a Tietê, que tenho certeza que será um ano de suma importância para o nosso futuro. Está em votação em primeiro turno. Aprovado em primeiro turno. Projeto... Não tem mais. Ah, sim. Projeto de Lei Complementar 25/2019 dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Complementar número 07/2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Magistério Público Municipal de Tietê e do quadro de apoio educacional da Secretaria Municipal da Educação e da outras providências. Data da entrada 11 de dezembro de 2019, autoria Poder Executivo. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 25 de 2019. Está em votação. O projeto número 25 de 2019 está aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que existe a necessidade de deliberação em segundo turno dos projetos de lei complementares, ora aprovados em primeiro turno. Portanto, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres para outra sessão extraordinária a ser realizada logo após dessa e para discussão e votação em segundo turno dos projetos de leis complementares número 24 de 2019 e 25 de 2019. Está encerrada a presente sessão extraordinária.